pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com um histórico com o software Ellipse E3. Então eu estou com o estúdio aberto, vou criar um novo projeto aqui. Vou colocar aqui o nome do projeto como E3 histórico, só para a gente ter um nome para diferenciar o nosso projeto, e vou mandar salvar dentro da pasta Ellipse Temp que eu tenho aqui. Muito bem, deixa eu tirar essa barra aqui. Vamos manter o nome, manter a resolução aqui da minha tela. Não vou fazer comunicação agora. Aqui é uma informação importante, tá? Aqui é uma configuração importante. Então, você quer guardar os dados de disco? A partir desse momento, você vai colocar sim. Porque o que o Ellipse vai fazer? Ele vai criar um banco de dados, né, MDB, para que seu histórico seja armazenado. Então aqui você tem que colocar sim. Aqui ele pergunta se você quer monitorar os alarmes, que no momento não, e concluir. Tá aí, tem a nossa tela aí. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma tag. Essa tag vai simular um sensor de temperatura, né? Então eu vou aqui em objeto de dados, inserir panel, aí uma tag de demonstração aqui. Essa tag eu vou chamar ela de TIT, né? 101, transmissor indicador de temperatura. Então é como se fosse, essa tag é como se fosse o meu sensor de temperatura do meu transmissor lá, que está sendo coletado no meu processo e está me fornecendo um valor, né, de 0 a 100, conforme vocês podem observar aqui, ó, de 0 a 100. E a maneira com que ele varia esses valores eu vou colocar random, ou seja, de maneira aleatória. Então, essa tag inserida de demonstração vai me fornecer um valor de 0 a 100 de maneira aleatória. Okay? Bom, feito isso daí, aí agora o objetivo nosso é criar um histórico dessa variável aqui. Então ela já está trabalhando. Eu vou criar um display aqui rapidinho. Vou colocar um display aqui, só para a gente monitorar essa variável. Então, vim aqui na ferramenta display, adicionei ele aqui, vou nas propriedades, né? Aqui em associações, na propriedade value desse display, eu coloco conexão simples e designo a fonte. Então, a nossa fonte mostrada no display vai ser o meu transmissor indicador de temperatura. Cola aí, vou colocar uma formatação aqui, vou colocar aqui 2 casas depois da vírgula, abre aspas, vou colocar o símbolo aqui do grau Celsius. Então aqui eu estou designando uma formatação, 0 ponto, não é vírgula, ponto 00 representa que eu vou ter 2 casas depois da vírgula de precisão na leitura desse valor e vai acompanhar o texto escrito entre aspas, no caso aqui é o símbolo ali de graus Celsius. Ok? Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho da fonte, né? Em vez de ser 12, vou colocar 10, daí já envolve a questão de formatação. E centralizei meu texto. Vou simular aqui. Aí, nossa temperatura está variando, né, de maneira aleatória, e eu tenho uma tag de demonstração mostrando esses valores, gerando esses valores para mim. Então, vamos imaginar o cenário como se eu tivesse feito a comunicação com o CLP e ali lendo ali um determinado sensor que está ligado naquele controlador. Muito bem. Agora vamos criar o histórico desse valor. Então, nós vamos aqui em banco de dados, abre a árvore aqui do projeto, vocês vão ver que já tem um banco dados criado. Então, se eu clicar com o botão direito sobre ele e em propriedades, vocês observem que esse banco de dados é o Access. A gente tem outros tipos de banco de dados? Tem o Oracle aqui, SQL, que é bastante utilizado. Então, vocês podem trabalhar com outros tipos de banco de dados também.
No caso nosso, vamos deixar o Access. Aqui ele está te falando aonde salvou esse banco de dados, né? Então aqui tem um arquivo chamado dados.mdb. Se você quiser criar uma senha para esse banco de dados, você pode colocar um usuário, enfim. Vou testar a conexão. Então quer dizer que o banco de dados está criado, está tudo certinho, está funcionando. Se eu for lá naquela pasta onde o meu projeto está salvo, aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho um arquivo chamado dados. Ó. Esse arquivo dados do Access é onde vai ser criado, né, as tabelas para serem armazenados as nossas informações conforme a necessidade. Muito bem. Então, o banco de dados está ok. Então, basta a gente criar o quê? Criar o nosso histórico. Muito bem. Para criarmos o nosso histórico, vocês vêm aqui na opção Banco de Dados, botão direito, e vamos inserir o histórico no nosso banco de dados. Clicando aqui, ele já vai criar o nosso histórico. Observe aqui que foi criado um item dentro de banco de dados chamado IST1, que é o nome sugerido, tá? Aqui dentro de IST1 nós temos já um field, né, que é um campo já criado, que chama-se E3 Timestamp. O que isso representa? Representa que, por exemplo, a cada aquisição para criar meu histórico, quando eu falo assim, cada vez que ele dê uma temperatura e armazena ela, né, e ali eu vou ter o histórico dela, ele vai ter aqui um campo, né, relacionado àquela aquisição, que é o nosso tempo. Então, aquela amostra foi coletada, né, foi feita a aquisição e armazenada, e no tempo, na data tal, no dia tal, mês, ano, hora, minuto, segundo, tudo referente àquela aquisição ali. Então, é importante isso, porque se eu precisar plotar um gráfico desse histórico, eu preciso ter esse campo aí designando, mostrando a evolução no tempo desse histórico criado. Muito bem, então isso aqui é a topologia padrão criada, mas aí eu não estou criando histórico de nada, eu preciso falar para o meu histórico qual que é a informação que você quer que ele armazene. Então eu venho aqui em Field, clico aqui no mais para adicionar um campo de histórico. Quando você clicar em campo de histórico, ele pergunta quem que você quer criar o histórico. Então aqui é a nossa tag de demonstração, TIT. Eu posso colar. Então aqui vocês observam que ele já falou para mim que o tipo de dados é inteiro, já está falando da minha fonte, que é a minha tag TIT. E aqui o nome está como campo 1. Eu vou renomear, colocar TIT, só para ficar mais fácil a visualização dele. Pronto, então criamos aqui os campos que vão ser gerados para o nosso histórico. Feito isso daí, nós precisamos criar uma estrutura no banco de dados para quê? Para que ele armazene esse histórico. Então, olha a cronologia. Temos o banco de dados, criamos o histórico dentro do banco de dados. Nesse histórico, fornecemos a variável que nós queremos que faça a aquisição, e agora a gente vai criar uma estrutura dentro desse banco de dados. Como que a gente faz isso? Basta vir aqui, ó, no item list, né? Ou aqui também, indiferente, botão direito, vamos às propriedades dele. Então aqui nós temos algumas configurações a serem feitas. Primeira configuração, aonde esse histórico vai ser salvo? Banco de dados. Então selecionamos aqui banco de dados. Se nós tivéssemos na nossa aplicação vários bancos de dados, então selecionamos o banco de dados pertinente ao histórico, por exemplo. No caso aqui nós temos apenas um. Cola aqui. Aqui, no meu banco de dados, eu vou ter que organizar essas informações numa tabela. Então aqui eu tenho que designar o nome de uma tabela. Vou colocar aqui tabela, underline, histórico. Vocês observam que eu não uso acento, né? Para diferenciar de uma palavra para outra, eu gosto de usar o underline. Ou vocês podem tirar o underline e trabalhar com uma letra maiúscula. Aqui embaixo temos aqui o intervalo
do registro, né? Ou seja, da aquisição. A cada quanto tempo você quer que ele vai lá, coleta a variável temperatura e armazena. Então aqui por padrão ele mostra 1000, a base é milissegundos, então aqui é 1 segundo. Vamos colocar aqui a cada 5.000 milissegundos. Então ele vai fazer essa aquisição a cada 5 segundos. Aqui embaixo nós temos o item chamado descarte. É importante porque imagine essa aplicação atuando em um processo e trabalhando o dia todo, 24 horas por dia, e a cada 5 segundos vai lá e faz uma aquisição de uma determinada variável. Então nós temos bastante informações ao longo do dia sendo armazenadas, bastante dados sendo armazenados. Então eu posso otimizar isso, né, usando essa ferramenta descarte. Então eu posso aqui descartar dados mais antigos que um mês, ou seja, sempre manter ali um histórico de um mês, e assim você pode fazer isso para mês, dia, hora, minuto, conforme a necessidade. Realizar descarte, né, a cada um mês, ou seja, virou de um mês para o outro, realiza um descarte, ou seja, apaga ali as informações. Aqui tem mover para a tabela backup os dados descartados, ou seja, a gente pode criar um backup aqui, né, com os dados descartados mais antigos que 12 meses. Então nós temos vários itens aqui que podemos configurar no que tange a histórico para que a gente otimize e não tenha ali um banco de dados ali com muita informação sem necessidade de ser utilizada em tempo real. Mas eu não preciso apagá-las, eu posso criar um backup. Quando eu precisar dessas informações, eu posso voltar a consultá-las. No nosso caso aqui, eu vou deixar sem descarte, porque a gente está criando aqui e não vamos ter muitas informações, é somente para título de simulação. E aqui é onde ele gera a estrutura no banco de dados. Então eu configurei o meu histórico, defini minha variável aqui, né, meu campo, para ele poder fazer a aquisição. Configurei que esse histórico vai ser salvo em banco de dados, na tabela determinada aqui, no intervalo de 5 milissegundos, e agora eu tenho que criar essa estrutura, né, dessa tabela dentro do nosso banco de dados. Então basta clicar em gerar tabela. Então a estrutura de tabelas foi criada com sucesso, vou dar um OK. Então está tudo OK, o nosso histórico está funcionando. Se eu vier aqui, pessoal, na pastinha onde foi criado o nosso projeto e abrir aqui, ó, dados, que é o banco de dados do Access lá, vocês observam o seguinte, aqui ó, na tabela histórica, ele já criou uma tabela chamada histórico, temos aqui uma coluna do tempo, da data, e uma coluna do TIT. Então aqui ele está esperando, assim que a aplicação rodar, ele vai começar a armazenar aqui os registros a cada 5 segundos. Depois eu volto aqui para mostrar para vocês os dados que foram feita a aquisição. Eu vou simular aqui. Então aqui minha temperatura já está alterando aqui de maneira aleatória e a nossa aplicação está rodando, então quer dizer que já está sendo feita a aquisição conforme aqueles parâmetros. Quais são os parâmetros? A cada 5 segundos vai lá, coleta o valor e aquele valor também é armazenado a data, né, o dia, a hora, minutos, segundos que aquela informação aquele dado foi feita a aquisição. Muito bem, deixei aqui um pouco simular, vou fechar a aplicação. Vou voltar aqui, ó, em dados. Vou abrir a tabela novamente. Olha lá. É o pouco tempo que ficou aberto, ele já fornece as datas, horas, tudo certinho, os segundos, e mostra para mim o valor da temperatura naquele momento. Então ele já está fazendo histórico, eu já tenho um banco de dados aqui criado com aquele histórico. Está armazenado. Bom, vou fechar aqui. Salvar, não precisa salvar. No Ellipse, em segundo plano, ele já está fazendo a aquisição. Então, se a gente precisar visualizar essa aquisição, aí utilizamos o E3 Browser aqui no Ellipse. O que é o E3 Browser? Deixa eu
pegar ele aqui, ó. E3 Browser é uma ferramenta que a gente tem aqui no Ellipse. Nesse E3 Browser, ele vai visualizar os registros. Então, a gente vai criar uma consulta no banco de dados para que aqueles registros sejam apresentados aqui. Então, eu peguei aqui nosso E3 Browser, abri essa janela de trabalho aqui e eu tenho que configurar ela, dizer para ela assim, ó, vai lá em banco de dados, mostra para mim os dados pertinentes ao histórico de temperatura. Então, seleciono o nosso objeto, botão direito, propriedades. Então, aqui nós temos as configurações a serem feitas. Então, vamos criar uma consulta, já criou aqui uma consulta 1, né? E vamos à opção configurar. Então, criou aqui o nosso E3 Browser, ele já cria uma consulta, eu preciso configurar essa consulta. Aí ele fala o seguinte, você quer consultar na onde? Opa, quero consultar em banco de dados. Ok. Lá em banco de dados, o que você quer visualizar? Qual tabela que você quer? Opa, a nossa tabelinha, tabela histórica. Então eu estou criando uma consulta lá no meu banco de dados, especificamente na tabela histórica. Poderia ter outras tabelas? Poderia, porque poderia ter vários históricos, né? Alarmes que vão ser apresentados aqui, que você poderia estar monitorando isso. Então, vou dar OK aqui, já selecionei minha tabela. E aqui ele aparece essa tela aqui de configuração. Então, quais as informações que eu quero que ele mostre aqui no E3 Browser? Eu quero que ele mostre a data e o valor da variável. Tá? Eu posso vir aqui em título, colocar data, e aqui mudar aqui para temperatura, ou seja, deixo uma tag de usuário assim, mais explícita assim, para poder o operador visualizar as informações, né? Então, em vez de eu chamar aqui usando a ISA 5.1, né? Coloca aí a tag temperatura. Aqui temos feitos daí, temos a ordem de apresentação. O que a gente faz agora? Dá um OK. Definiu aqui as duas variáveis a ser apresentadas, dá OK. E ele vai aparecer aqui na parte inferior, campos da tabela, ele tem as duas variáveis. Então aqui eu posso dar um formato, por exemplo, para a data, vou pôr aqui, eu posso pôr personalizado, eu gosto de pôr personalizado, aí eu quero que mostre o dia, daí coloca D minúsculo, barra, quero que coloque mês, quero que mostre o ano com 2 dígitos, daí Y minúsculo, daí eu quero que mostre a hora, 2 ponto, minuto, 2 ponto, segundo. Então é esse tipo de formatação que eu estou colocando aqui para o item data, ele vai me mostrar a informação de que maneira? Mostra o dia, mês e ano, a hora, minuto e segundo daquela aquisição. Então eu estou fazendo esse tipo de formatação manual. Eu poderia estar muito bem usando qualquer uma das outras pré-definidas aqui, mas não tem nenhuma aqui que eu goste, né? Eu gosto de mostrar as informações desse jeito aqui. Então fique à vontade em escolher alguma pré-definida ou você definir a tua aqui. Fez isso, a temperatura, mesma coisa, eu vou definir um formato para mostrar lá. Então eu venho aqui, ó, eu já tenho um formato do anterior do display, ó, ele fica armazenado aqui, ó, o histórico de formatações que vocês vão criando ao longo do seu projeto. Então eu vou usar aqui, ó, 2 casas de precisão e a unidade graus Celsius, ok? Aqui é a largura da coluna, né? Então observe que a data e a temperatura estão com larguras fixas no valor 90. Então, para vocês não precisarem ficarem alternando a largura das colunas, vocês podem definir já aqui. Então, em data eu vou pôr aí 150 e a temperatura aí mais uns 150, né? Vamos ver se vai ser... A data eu vou colocar 200, porque a data ela mostra mais dados do que a temperatura, né? Ou seja, vai mostrar dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Temperatura apenas de um valor com 2 casas de precisão. Aqui você define as cores, tá? Cor de fundo, cor da letra, né? Alinhamento, enfim. Informações de formatação para serem mostradas aqui. Fecho, vou simular. Ah lá, as informações já estão sendo mostradas aqui. Então aqui tem todo o histórico que está sendo criado.
ele não atualiza em tempo real. Então, para que esse histórico ele mostre para você mais informações, porque ele finalizou aqui em 10:25 e 39 segundos. Para eu poder mostrar, mas ele está coletando, está fazendo aquisição. A cada 5 segundos ele está fazendo uma aquisição. Para eu mostrar aqui a atualização em tempo real, o que eu faço? Ou mudo de tela, ou aqui no nosso E3 Browser, tem uma opção aqui chamada... Deixa eu achar ela aqui. Aqui, ó, opções. Aqui, ó, não atualizar. Aí você pode pôr para atualizar aí, ó, cada 10 segundos, atualizar a tabela de registro para vocês. Com isso, o que acontece? Cada 10 segundos que você está aqui, ele vem e atualiza com as informações que foram feitas a aquisição. Tá ok? Bom, vamos lá ver. Vou fechar aqui minha simulação, né? Então vocês observam aqui, ó, os 10 segundos atualizou. Observe aqui as minhas informações feitas a aquisição. Vou abrir aqui novamente lá a pasta onde foi criado aqui o nosso banco de dados. Vou abrir ele aqui, ó. Então aqui, ó, tem todos os dados. Então eu posso utilizar esse banco de dados para conversar com outros softwares, né? Então os softwares fazerem consulta nesse banco de dados aqui, e a partir dessa consulta, essas informações, você trabalhar com ele em outro software de gestão, softwares, enfim, softwares que as indústrias utilizam aí. Muito bem. Por que é importante a gente entender a questão de história? Porque hoje se fala muito em indústria 4.0, e indústria 4.0 você tem a digitalização aí desses dados, dessas informações. Então, por exemplo, baseado num histórico que eu tenho ali de um sensor, eu posso utilizar aquele histórico, de repente, para fazer uma análise preditiva, usar aquele histórico para entender um comportamento, uma anomalia que eu poderia ter ali no determinado sensor do processo e ali tomar uma ação, levantar indicadores de produção, enfim. N situações que vocês poderiam estar utilizando para otimizar a produção, seja ele voltado para a própria manutenção em si, ou seja ele voltado para a gestão, para a produção. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado aí. Até o próximo vídeo.